Olá, gente. Pastor Adalto Reis, trazendo para você mais uma reflexão. E nessa oportunidade eu quero compartilhar com você um episódio que está registrado nas Sagradas Escrituras, aonde Jesus ordenou aos seus discípulos que ele atravessasse o mar. Dessa vez Jesus não foi no barco. E quando Jesus decidiu ir, já era na quarta vigília da noite. Os discípulos estavam em alto mar. E quando os discípulos viram Jesus vindo, e ele veio andando sobre as águas, os discípulos atemorizados começaram a gritar, mas Pedro, se colocando de pé, ele disse para Jesus: se é o Senhor, mande que eu vá também caminhando sobre as águas. Moço, daí Jesus liberou uma palavra. E a palavra de Jesus é diferente da palavra de qualquer um outro. E Jesus falou: venha, Pedro. E quando Jesus disse venha, Pedro ele tomou uma atitude confiando na declaração de Jesus, nas palavras de Cristo. E por ele confiar, ele tomou atitude. Ele tirou o pé do barco e firmou sobre as águas. Enquanto ele mantinha o foco dele olhando para Cristo, ele estava andando com firmeza. Mas, numa certa mediação do meio do caminho, ele tirou o olhar de Cristo. Quando ele tirou o olhar, meu irmão, e que ele atentou para a dimensão do oceano e para a circunstância que estava à sua volta, ele começou a afundar. E aí está uma lição para a nossa reflexão. Porque, do mesmo jeito que Pedro começou bem, mas começou a afundar no meio do caminho, assim a gente pode ver a vida de tantas pessoas. Eu estou falando em especial as pessoas que decidiram seguir a Cristo, que fizeram aliança com Deus, que decidiram ordenar sua vida conforme os conselhos da palavra do Senhor. Essas pessoas decidiram focando em Cristo e, de repente, no meio do caminho, eles tirou o olhar e começou agora a prestar atenção na vida de A, na vida de B, na vida de C. Ô, meu irmão, e aí está o fracasso. Porque nenhum ser humano aqui, ele pode ser um modelo total para mim. Eu posso tirar algumas lições de alguém, mas ninguém pode ser uma referência total. Então, eu quero dizer para você, se você quer caminhar com firmeza, no livro de Salmos 34, versículo 5, diz o texto da palavra do Senhor: olharam para ele e foram iluminados. Então, quando a gente decide, quando a gente segue nossos passos, olhando para Cristo, Cristo é o nosso exemplo, é a nossa referência. Nele você não vai encontrar nenhum defeito, nele você não vai encontrar nenhum engano. Ele, o que ele diz, ele cumpre. A gente observa que se pergunta para as pessoas que voltaram atrás, onde foi que Cristo te decepcionou? Jamais ele vai dizer que foi Jesus. Pode apontar o irmão, a irmã, o pastor, sei lá quem. Qualquer um outro é um ser humano igualmente a mim, sujeito a falhar em algum momento e a me decepcionar, como em algum momento também a gente pode decepcionar alguém, ainda sem querer. Somos seres humanos. O maior esforço que nós viemos a fazer e temos que fazer, na verdade, como ser humano, muitas vezes a gente erra até sem perceber que está errando. Então, por isso, a vida de outra pessoa não pode ser uma referência total. Então eu digo, o segredo, a lição que nós podemos tirar disso aqui, para que a gente possa caminhar com firmeza, certo? Com segurança, é nós manter o nosso olhar focado em Cristo. O que ele manda, o que ele diz, ele cumpre. Foi ele que disse venha. Enquanto Pedro estava caminhando, confiando na declaração de Cristo, ele estava andando com firmeza. Mas quando ele tirou o olhar do Senhor, ele começou a afundar. Mas também nessa lição, também nesse texto, me deixa uma lição. Quando ele afunda, ele clama, ele pede: ajuda-me, Senhor, que eu estou afundando. Então, não está tudo perdido. Essa lição também deixa para mim dizendo que, independente do qual estado, ainda que muito, pastor, eu já estou no fundo do poço, clame, clame. Nós temos um Deus que é rico em misericórdia e que quando a gente clama a Ele por misericórdia, Ele diz que um coração sincero Ele não despreza. Então, Ele vai estender as mãos e Ele vai te ajudar. E mais eu lhe digo,
caminhe olhando para Cristo, olhando para Ele, olhando para os conselhos dele, para o exemplo que Ele deixou. Ele disse, eu sou o caminho é Cristo, mas quem decide caminhar somos nós, é a gente que caminha. Mas a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é o nosso GPS. Seguindo conforme o conselho da palavra de Cristo, você não vai afundar, você vai chegar onde Deus quer que você chegue, tá bom? Deus te abençoe, que o Espírito Santo ilumine seus passos. Salmo 34, versículo 5 diz, olharam para ele, foram iluminados. Que o Espírito Santo te ilumine e que você caminhe com firmeza, porque o que Deus prometeu vai se cumprir para a glória do seu nome. Deus abençoe.